pessoal, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa transmissão, gravação e transmissão ao vivo para os membros do clube da Neurolaw Academy e também para as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente no YouTube, ou você depois assistir a gravação no YouTube ou na área de membros do Neurolaw Academy. Hoje temos um convidado especial, né? Falaremos aqui de assuntos que vão contornar até e trazer questionamentos e inquietações na questão da arquitetura decisória dentro do sistema judicial, principalmente a influência das emoções e intuições. E as intuições. Tenho aqui a honra de apresentar brevemente o currículo do meu convidado, do nosso convidado de hoje, o Dr. Sérgio Nogiri. Sérgio Nogiri, que ele é juiz federal, professor de graduação e pós-graduação, USP, bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade Católica de São Paulo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sérgio Nogiri, vou chamar você de Nogiri, tá bom, Sérgio? Você não se incomode. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite do Neurolaw Academy e da SMAF. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui presente. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Matheus, né? Em nome dele, agradeço todo o pessoal da Neurolaw Academy, o pessoal da SMAF, as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, é isso. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Legal. Nogiri, pessoal que está ao vivo no YouTube, não sei se vocês estão me escutando, eu acho que o pessoal que está aqui no Zoom, né, os membros aqui do Academy estão me ouvindo perfeitamente, façam um joinha aqui por gentileza, só para eu ter aí a consciência disso. Perfeito, o Jean aqui sinalizou, legal. Você que está no YouTube, mande a sua pergunta, a sua inquietação, as pessoas que estão aqui ao vivo também no Zoom podem mandar a pergunta, conforme o Nogiri vai expor no nosso debate aqui, eu tenho algumas perguntinhas em relação ao artigo e o livro dele também, que ele lançou recentemente, Emoções e Intuição. Mas ao longo do nosso bate-papo vocês podem interagir também, seja no YouTube ou aqui pelo Zoom. Legal? Então a base do nosso bate-papo, gente, ela vai acontecer com esses dois nortes, né? O livro dele que ele lançou recentemente em 2021, Emoção e Intuição, como de fato se dá o processo de tomada de decisão judicial. Coloquei aqui uma fotinha do livro disponível já na Amazon. E também esse artigo que ele publicou junto com a Camila Raposo Batista. E esses dois pontos servirão como condutores aí do nosso bate-papo. Nogiri, para começarmos, eu gostaria de apresentar para você essa pergunta aqui, ó, que talvez provavelmente é uma pergunta surpresa para você, mas será de condutor aqui um pouco para o nosso assunto. Eu quero que você imagine, Nogiri, se eu e você nos encontrássemos aí na maior biblioteca do mundo, onde todos os livros existentes estão lá, sem hesitar, qual livro você profundamente me recomendaria? Um único livro? Difícil, né? Difícil. Não precisa ser um livro científico, mas um que, na sua perspectiva, é um livro. Matheus, esse aqui eu recomendaria para você por causa disso. Um único livro eu tenho dificuldade de te falar, né? De te recomendar um único livro é muito difícil, né? É difícil, né? Mas pensando assim, vindo agora nas suas memórias, ou relacionado até na sua área profissional de pesquisa, ou até na vida pessoal. Uhum. Eu tenho dificuldade para falar sobre um único livro, né? Ou qualquer outro livro, talvez, dentro da área da neurociência que você leu e falou assim, meu Deus, isso aqui dentro do direito. Algum livro. Eu posso responder mais para o final? Claro, claro. Um único livro? Nossa, é muito complicado. Porque eu utilizo essa pergunta, eu tenho outras 3, 4 perguntas que eu faço normalmente para os alunos e até para as pessoas quando eu convido em um bate-papo, para ter uma noção de como um fator na vida dessa pessoa específico, seja o pai, a mãe, seja dentro da academia, dentro do mundo científico, ou dentro de um entretenimento, porque talvez no lugar dessa pergunta eu possa me referir uma música marcou a sua vida,
Aí você vai trazer o quê? Uma referência afetiva nisso. E aí que podemos entrar no assunto. Como essas, que eu chamo de migalhas afetivas, esses rastros emocionais na vida da pessoa, elas conduzem à construção do raciocínio que a pessoa tem, né, nessa fundamentação do que ela enxerga na construção da sua percepção de mundo, tanto na perspectiva pessoal quanto profissional, né? Uhum, Por exemplo, uhum. uma outra pergunta que eu poderia fazer para você é se você tivesse a oportunidade de escolher entre um pesquisador ou entre o seu compositor favorito para jantar uma noite, quem você escolheria? Bom, Matheus, de onde você tira essas perguntas? É, é, eu Difícil, né? vou. Difícil. Mas Difícil. a gente pode deixar para o final. Eu tava na dúvida, eu tava na dúvida de falar de um livro de literatura, né? Uhum. Ou de divulgação científica, ou de teoria do direito. Eu estava nessas três, né, Ah, pensando. entendi. Então eu vou te falar uma talvez de divulgação científica, que ele está meio antigo, tal, mas é um clássico que foi importante num determinado momento da minha vida, né? Que é O Aham. Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Né? Hum. É um livro fantástico. A época que eu li me causou uma impressão muito grande, né? Eu fiquei muito bem Você impressionado. estava na graduação ou você já estava na pós? Eu acho que eu estava aí nesse meio, entre um e o outro ali, né? Uhum. Talvez já no início do mestrado, isso faz muito tempo, né? Que o livro já é meio antigo e foi publicado pela Companhia das Letras, né? À época. E esse foi um baita de um livro, né? Que Que na balançou um teoria, pouquinho. foi, Que balançou um pouquinho a sua foi muito perspectiva sobre. legal. Tem outros também, né? Nessa Não, linha. claro, com certeza. Assim, pensando, né? Vários livros foram importantes na minha vida, né? Uhum. É, porque Tanto de literatura. normalmente a gente, uma inspiração que você passa para as pessoas aqui desperta o interesse e a curiosidade dessa pessoa também em ler e conhecer a obra ou em algum sentido, e talvez mude também uma perspectiva sobre algo, uma crença ou algo que essa pessoa possui na vida dela, né? Então, isso é importante, porque quando a gente para pensar de como isso constrói a nossa realidade, para os operadores de direito, para as pessoas que estão aqui trabalham dentro da perspectiva do sistema judicial, e aí podemos trazer uma visão interdisciplinar disso, eu já provoco você com a primeira pergunta, né? Que acho que o pessoal está vendo a tela aqui, né? Uhum, Tá, né? O pessoal está vendo a tela aqui. E um ponto comum das teorias tradicionais do direito é tratar as decisões judiciais como um produto exclusivo da razão, desconsiderando fatores determinantes como a emoção e a intuição. E aí vem a primeira inquietação, no Giri. O que uhum. explica isso e quais são as consequências de uma teoria que se preocupa apenas de fatores ideais, ignorando os fatores reais na tomada de decisão? Uhum. É, o, assim, a primeira afirmação acho que ela é bem verdadeira num certo sentido, né? Realmente existe uma tradição no direito bem racionalista, bem nesse sentido da frase. E o que explica isso, né? E quais as consequências de se adotar essa visão, né? O que explica isso, pelo menos na minha concepção, é uma forte influência da própria filosofia do pensamento ocidental, no sentido de colocar a razão como um fator indispensável para se alcançar bons resultados para tudo, na política, no direito, né? Então, e é uma espécie de uma herança cultural, uma tradição que remonta aos gregos, Platão, Aristóteles, né? A todos eles, passando também pela Idade Média. Então, a gente pode trabalhar vários exemplos nesse sentido, né, de que a razão deve dominar as paixões, né, como dizia os gregos, como diziam os gregos, né, para se alcançar uma certa elevação no sentido humano mesmo, né, cidadão, etc. E a gente percebe que essa leitura da razão, ela se coloca em todas as épocas, né? Se a gente pegar na Idade Média, por exemplo, a forma como a igreja tratou dos pecados, né? Os pecados tinham muito a ver com emoções, né? Com a falta de autocontrole, né? A gula, a Uhum. inveja, né? A raiva. Então, muitas emoções eram tidas como pecados, né? Enquanto que algumas outras emoções, como amor, fé e etc.,
eram vistos como algo acima, não era nem emoção, né? Era mais próximo da razão do que propriamente das emoções, né? Mas eu acho que talvez o que explica melhor, talvez, do ponto de vista mais contemporâneo, essa ideia de razão, né, de racionalidade, é quando, a partir de uma influência iluminista, o direito começou a codificar as leis. Então, o direito passou a ser expressado por regras escritas, né? Essa ideia de você colocar no código regras para regular as condutas humanas, de certa forma, é uma ideia de você racionalizar as condutas das pessoas na sociedade, né? Assim, é uma forma de você otimizar a vida através da razão, né, por meio de regras. Quando eu regulamento, eu trabalho com regras da sociedade, a sociedade se torna mais evoluída, mais civilizada, etc. Né? Então, muito influenciado pela ideia meio iluminista de que a razão é capaz de melhorar a sociedade a partir do uso de regras. Né? Agora, aí vem a pergunta, né, a outra pergunta. E quais as consequências de você idealizar muito, porque as regras elas estão no plano dever ser, né? Então, muitas vezes a gente idealiza ou pensa em regras que nem que dialogam um pouco com o mundo real, né? Que é algo que o realismo jurídico norte-americano, por exemplo, do século passado, denunciou muito bem, né? Olha, o direito trabalha numa concepção muito abstrata de mundo, né? Que é o mundo das regras. E muitas vezes essa concepção ela está descolada da realidade, né? Então a gente precisa olhar mais para o real e menos para o ideal, né? A forma como eles colocavam, assim, bem resumidamente, né? Menos law in books e mais law in action, né? Menos o direito que está nos livros e mais aquilo que acontece nos tribunais, né? Principalmente então, atualmente na parte empírica, né? Isso. E isso gerou, a partir dessa concepção, de que o direito ele precisa sair um pouco da pesquisa bibliográfica e começar a fazer pesquisas empíricas, né? Porque conhecer melhor a sociedade me possibilita regulamentá-la de uma forma mais eficiente. Né? Eficiente, adequada, né? Então, o plano normativo ele vai sempre existir no direito, porque é essa concepção, né? Mas o plano normativo, quanto mais ele vai se descolando da realidade, menos efetivo ele vai ser, né? Então, a ideia aí é de pensar. E o que isso tem a ver com emoção e intuição, né? Isso que é interessante, né? Uhum. Isso tem muito a ver com emoção e intuição, porque a figura do juiz ela é muito idealizada, no sentido de se pensar um juiz no direito, né? Que não é emotivo nem intuitivo, é só racional. Então, a ideia é, vamos olhar para a realidade. Será que se eu ir até o fórum ou até os tribunais, os juízes serão assim, né? Você acredita que ainda essa perspectiva do senso comum é que quando vê um juiz julgando, ele sai desse corpo de ser humano, entra numa perspectiva de uma pessoa diferente. Mateus, e não é só o senso comum. Existem frases ditas por ministros do Supremo Tribunal dizendo, olha, eu quando visto aquela toga e entro na sala, eu deixo as minhas paixões, ela fica de fora. Eu quando, você entendeu? Então assim, até o discurso desses atores do sistema, né, principalmente do alto escalão, eles se colocam dessa forma. Aqui não tem emoção, aqui não tem intuição, né? Oi. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado aqui, mas eu não aguento ficar sem perguntar não, o Matheus sabe disso. Quando que o juiz é racional? Porque eu não conheço até hoje, assim, no meu tempo de advocacia, nenhum juiz racional. Eu acho todos eles emotivos, com todo respeito a todos. Eu não acho que ele consegue desvencilhar na interpretação da norma, né? A gente teve aula aí com alguns juízes, né? Na verdade, alguns juízes foram colegas nossos no curso de e teve um que foi muito corajoso. Depois eu vejo o processo e a lei como é que funciona. Ele teve coragem de dizer isso.
Não foi, Jean? Me corrija se eu estiver errado. Né? Que naquela aula a gente já viu uma polêmica, né? Então, assim, o que eu observo, enquanto advogado, é que quanto mais a gente consegue entender que o juiz julga com emoção, né, melhor são as decisões que a gente, conhecendo, não de técnica, não estou dizendo aqui, porque eu acho que as pessoas confundem neurociência com aquele negócio de neurolinguística, e não é. Mas, assim, eu observo que cada vez ele é sempre emotivo nas suas decisões. E eu queria saber se você conhece algum juiz que é 100% racional, porque eu desconheço. É só se for psicopata, né? Mas eu não sei também. Deixa eu tentar responder, Rodrigo. Né? Deixa eu tentar te responder de uma outra forma do que você me perguntou, mas que eu acho que vai te satisfazer. Assim, se você perguntar, qual juiz não sente emoções, né? Não, aí é exatamente o que você falou. Se não sentir, tem alguma patologia, algum problema sério, precisa tratar. Porque todos nós, né, sentimos. O ponto não é bem esse, né? Talvez, assim, para esse ponto. O ponto em que medida as emoções são fatores determinantes dentro do processo de tomar de decisão judicial, né? E aí eu posso falar com uma certa tranquilidade, né, que a resposta depende. Porque nem todo caso envolve um contágio emocional com a causa. Nem todo caso né? Então, nós temos casos no judiciário, todo mundo sabe que no Brasil existe aquilo que se chama de casos repetitivos, né? Ações repetitivas, que funcionam da seguinte forma. Existe já uma jurisprudência consolidada, né? E a partir dessa jurisprudência consolidada, o número de ações eles são muito parecidos, né? Então, nesse tipo de ação, que dá muito volume, eu acho que o envolvimento intuitivo ou emocional ele é muito pequeno, né? Agora, existem alguns casos que até pela natureza daquilo que está se decidindo, né, o envolvimento emocional é grande. Então, respondendo, né, eu acho que sim, os juízes, como seres humanos, né, estão sujeitos a emoções, intuições e outros fatores extralegais que influenciam o processo de tomada de decisão. Mas não é todo caso que isso é determinante, né? Talvez alguns casos criminais, por exemplo, de grande repercussão, alguns de direito de família, né? Mas outros tipos de casos não, nem todos os casos envolvem emoções muito fortes, né? Acredito que desculpe te interromper, o Rodrigo tocou no assunto, o que pode minimizar tem relação com isso, que seria a próxima pergunta aqui, que também foi enviada por um dos colegas, um magistrado, né, e aluno nosso. Ele colocou aqui, como preservar o racional na tomada de decisão judicial, mesmo admitindo a influência das emoções. E aí, como conciliar a influência dessas emoções com a imparcialidade que se espera de uma decisão judicial. Acho que esse vai em conta do que você estava comentando agora, né, em relação a essa indagação do Rodrigo, né? Porque, de fato, eu acho que ainda o entendimento de emoções vem nessa relação de ser um pecado, né, nesse distanciamento negativo da pessoa estar relacionada com isso, e não nessa questão de ter esse conhecimento que eu chamo de estese emocional, não no sentido de a sensibilidade de fragilidade, mas sensibilidade de sentir o que está sentindo, os estados fisiológicos, reconhecer isso e construir um raciocínio mais adequado para aquela decisão. Uhum. Então, para essa questão, eu também responderia assim, não depende, mas no seguinte sentido. Algumas emoções elas são ruins no processo de tomada de decisão, né? Outras decisões elas não são ruins, elas são até positivas. Eu posso dar como exemplo a raiva, né? A raiva ela pode ter uma dimensão ruim, mas ela pode ter uma dimensão positiva, não o ódio, a raiva, né? Uhum. Porque ela te coloca numa posição mais de coragem, de determinação, né? Fala, não, esse caso eu tenho que enfrentar com coragem, determinação, etc. Né? Mas ela pode ser ruim se eu tiver um sentimento negativo com uma das partes, que pode, de alguma forma,
gerar um ódio, até uma vingança, né? Isso, gerar outros tipos de emoções ruins, né? A gente vai falar de empatia, né? Você comentou da empatia, sim, mas a empatia, ela tem um aspecto positivo e negativo também. A gente vai falar depois, mais tarde, né? Então, daqui a pouco. Mas essas questões, então, dependem muito. Então, como conciliar a influência das emoções? Eu acho que em algumas situações ela é bem-vinda. Agora, naquelas que ela não é bem-vinda, né? E a gente sabe que algumas emoções são ruins, uma das situações é, primeiro, ter consciência de que nós somos tomados por algumas emoções, né? E de alguma forma tentar alguma espécie de autocontrole. Né? Essa é uma. Né? E a outra, que decorre do fato de que essa não garante que o juiz não vai ser tomado pelas emoções, porque esse autocontrole muitas vezes nós não temos, né? É que aí não é mais o juiz que deveria ter consciência que as emoções ruins elas afetam o processo de tomar decisão, mas a instituição tem que criar mecanismos, né, de controle ou de viabilizar alguma situação em que a emoção pode ser afetada nesse sentido. Agora, por mais que o próprio juiz ou a juíza tenha consciência que a própria instituição tome cuidado, não há garantia de que vai haver uma situação em que uma emoção negativa vai influenciar no sentido ruim. Né? Não há garantia nenhuma. O que a gente pode pensar em aperfeiçoar, né? Mas, e buscar o ideal, mas é sempre, eu acho que um trabalho constante. Né? E como que você pode considerar, Nogir, essa relação dentro, aí, fazendo até se você quiser buscar algo do que você relatou na sua última obra, nessa relação dessa diferenciação entre o ruído e o viés, que foi aí, podemos encontrar no último livro do Kahneman, e o que o juiz pode fazer para minimizar essa questão tanto do ruído como o viés na perspectiva aí da decisão. Uhum. Olha só, a questão do viés, né, ela já é mais bem trabalhada, já faz um tempo que o Kahneman, a gente já leu o Kahneman faz mais tempo, então a gente consegue trabalhar melhor essa questão dos viés, que são atalhos mentais. Né? Então, heurísticas e vieses, o viés talvez num aspecto mais negativo, aquele sentido da decisão vir primeiro. Né? Eu acho que o próprio Rodrigo falou, né? A decisão já vem e depois justifica. Depois justifica. Né? Então, isso acontece muito nessa situação de viés. Né? E esse segundo o próprio Kahneman, o pessoal da psicologia, né? É uma espécie de um equívoco, né? É um erro cognitivo que está acontecendo ali. Né? Esse a gente já conhece bem. A do ruído, eu recentemente adquiri o livro do Kahneman, né? Não me dei uma olhada mais ou menos, não pude ainda me aprofundar, tal, então talvez o que eu vou falar soe meio superficial, mas assim, o ruído ele também é um problema, e é um problema que diz respeito bastante ao judiciário, até no comecinho do livro ele trabalha o judiciário, né? Judiciário e médicos, né? Que é aquela questão que me parece que ela é mais estatística, assim, né? No sentido de um grupo grande. Então, qual é a representatividade disso? Né? Oi? É uma representatividade de um grupo específico de um dado. Que aí o exemplo é interessante, que ele vai dizer assim, olha, no judiciário, o mesmo tipo de questão é julgado de formas muito variadas. Né? É mais ou menos como imaginar um crime que tem lá de pena máxima 20 anos. Né? Só que de 0 a 20, você pode, né, ir na pena máxima como na pena mínima. E aí, para o mesmo tipo de crime, os juízes estão definindo penas muito diferentes. Né? Ou seja, juízes decidindo de uma forma muito diferente. Esse é o tal do ruído. E outro exemplo é de médicos. Né? Os mesmos sintomas, o cara está lá, apresenta, sei lá, 6 sintomas. Dor de cabeça, pele não sei o que, tal. Aí você pega um conjunto de médicos, vários médicos naquelas mesmas situações, dão a anamnese diagnóstica é outra. Diagnósticos completamente diferentes, né? E o que na verdade justifica isso, né? E é essa que talvez seja a diferença com o viés, né? O viés é muito fácil de identificar, né? Você fala viés da confirmação, viés, né? Mas nos ruídos podem ser fatores múltiplos, podem ser mais de um fatores né?
E assim, quando o Kahneman traz esse problema, ele é interessante, porque do ponto de vista da teoria geral do direito, ou do próprio direito mesmo, isso já foi identificado. Né? Como fazer? O que a gente precisa fazer para diminuir esses ruídos? Né? Porque para o advogado e para as partes, você entrar com uma ação judicial que isso é uma loteria, né? É algo muito ruim, né? Mexe com a ansiedade. Professor Sérgio, uma colocação. Eu acho que em questão de segunda instância, dá para perceber o ruído quando se muda um assessor de um desembargador. Por causa que a mudança de um assessor, você já vê que vem uma minuta diferente, uma forma diferente, que tem vários assessores para o mesmo desembargador. Você já vê que ali tem um ruído. Isso, principalmente eu que atuo na justiça do trabalho, dá para começar a perceber. Teve recentemente uma integração de novos colaboradores do TRT da nona e deu para perceber que em algumas turmas teve assim, um padrão decisório que passou um pouco fora da curva, sabe? Isso aí, cara, não tem base nenhuma, isso aí é a minha percepção, mas eu acho que talvez Mas está pode ser, eu mudando. gosto de falar do ruído hoje como um fator oculto aí, né? Um fator oculto. Né? Só que o problema é que o ruído é a total insegurança jurídica, né? Uhum. O viés também, né? Mas o viés ainda vai ser previsível, né? Uhum. Eu acho que o próprio Kahneman, ele dá uma é aí que é um ponto interessante, né? Para o direito especificamente. Para a medicina também. O próprio Kahneman, ele fala alguma coisa assim, em algum momento que ele diz que tanto para viés, né, e que eu acho que vale para ruído, que é o seguinte: como é que faz para a gente conseguir melhorar, né, ou não ser tanto vítima dessas chamadas ilusões cognitivas, né? É assim, tipo, desacelera. Porque o viés, ele é aquele pensamento rápido, né, e muitas vezes ruim. Então, ao invés de decidir imediatamente, para pensar, né? Dá uma desacelerada, reflete, né? Talvez aquela primeira impressão não seja a melhor impressão, né? Isso talvez também acho que vale para os tais ruídos, né? Não se deixa levar pela primeira impressão, pensa um pouco, né, etc. Né? Mas qual que é o problema disso? O problema é que no judiciário, onde os processos já demoram muito para ser julgados e tem um volume absurdo, você imagina aquele juiz que já não vai parar, né? Chega a corregedoria e fala assim: meu amigo, por que esses processos não estão saindo, né? Não, o Kahneman me sugeriu para eu desacelerar, né? Para eu não ser muito influenciado pelos ruídos e pelos vieses. Você imagina isso no médico, né? Precisa dar remédio, precisa fazer alguma intervenção. Não, peraí, deixa eu desacelerar, deixa eu consultar meu... Essa coisa do ruído tem muito a ver também de não estar... cada um faz de um jeito, né? Talvez se houvesse uma média daquilo que era... assim, uma média geral daquela que é a melhor solução, né? Mas não dá tempo, não dá para fazer muito isso, né? Você acredita que é aí que pode ajudar a inteligência artificial no algoritmo, na leitura disso, ou não? Então, sempre que a gente trabalha com esses problemas psicológicos próprios dos seres humanos, né, vem essa outra ideia, né? E se nós trocássemos isso por... Esse é um outro debate. Eu acho que para algumas situações a inteligência artificial funcionaria melhor que o ser humano, em algumas situações. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a programação é feita por seres humanos também, né? Exato, e aí que vem a construção do possível viés, né? Isso. Mas, professor, eu confesso para vocês que algumas decisões eu preferia que ela fosse dada pela inteligência artificial. Uhum. Né? Eu observo, assim, né, a gente teve um colega, o João, que escreveu muito bem sobre isso, né? Uhum. E assim, a inteligência artificial ela tá se aprimorando a um ponto, né? Acho que em algumas esferas do direito vai ser mais longe de alcançar, né? A gente está muito longe, mas pelo fato dela apurar o que já existe para poder decidir, nos dá muito mais segurança jurídica. Assim, eu observo isso, né? Eu acho que nesses casos repetitivos, mais simples, né?
eu acho que, de fato, a inteligência artificial tem bastante a ajudar, né? O duro é que alguns casos simples podem se tornar complexos a depender da circunstância, né? Então, isso não sei se a inteligência artificial teria como resolver. Agora, eu lembro sempre, teve um evento na Faculdade de Ribeirão Preto, né, que nós organizamos, e nós convidamos o Miguel Nicoleles, né, para falar. E essa questão da inteligência artificial surgiu, né? E para mim foi um pouco surpreendente, porque o Miguel Nicoleles, né, todo mundo sabe, é um baita neurocientista reconhecido mundialmente, pelo fato dele ter feito a interseção entre cérebro e máquina, do cérebro para a máquina, né? A inteligência artificial ela faz um caminho um pouco diferente, né? E aí, ao perguntar para o Nicoleles, né, para o professor Miguel Nicoleles, o que ele achava, ele disse categoricamente: as máquinas jamais irão substituir os seres humanos para duas coisas, pelo menos: para julgar casos e para tratar de doenças, ou tratar de pacientes, ou seja, médicos. Por quê, né, que é a opinião dele? Porque surgem coisas que não apareciam antes. Ou seja, a programação, você programa a máquina para lidar com situações já existentes, né? Agora, diante de uma nova situação, como é que ela vai fazer, né? A ideia dele era essa, né? Então, pelo menos na visão do Nicoleles, assim, existe uma limitação natural já para até onde vai a inteligência artificial, né? Mas aí também eu já não sei dizer, porque eu não tenho como... Giri, e aproveitando essa relação, né, tanto da questão da construção dos viés e como também os ruídos podem aí, ajudar nessa lapidação e nessa influência da tomada de decisão, e nós falamos aqui da questão da empatia, vamos tratar dela agora. Eu gosto muito falando da questão da afetividade das emoções, nessa relação da construção, como o magistrado pode perceber e estruturar a sua decisão. Uhum. Tem um viés afetivo que é conhecido como o Hot Cold Empathy Gap, né? Que é do George Luister, né? Que, para quem não conhece, ele é um dos maiores economistas comportamentais aí da neurociência e economia, ou neuroeconomia. E ele traz essa perspectiva ou da lacuna da empatia quente e fria, que ele pode ser classificado, essa lacuna, como uma relação em tempo, né, de passado e futuro, e pode ocorrer na perspectiva intra ou interpessoais. Olha que interessante. Prospectiva intrapessoal é a incapacidade de prever efetivamente seu próprio comportamento futuro quando está no estado diferente. Aqui, esse viés do Hot Cold Empathy Gap, ou de lacuna empatia quente e fria, ele diz que nós subestimamos a capacidade fisiológica, a influência dos nossos estados fisiológicos na nossa projeção futura, ou como trazemos essa retrospectiva do nosso passado no que fizemos nesse estado basal fisiológico alterado, certo? E essa é uma primeira perspectiva intrapessoal. A segunda é na retrospectiva intrapessoal, ou seja, quando as pessoas se lembram ou tentam entender comportamentos que aconteceram em um estado diferente. Nossa, mas quando eu fiz aquilo eu estava com raiva, quando eu fiz aquilo eu estava com fome, quando eu fiz aquilo eu estava com nojo, certo? E essa terceira e última influência desse viés de afetividade na questão aqui do Hot Cold Empathy Gap é interpessoal, que é aqui que vamos entrar na questão da empatia. Por quê? Ele diz assim, ó, a tentativa de avaliar comportamentos ou preferências de uma outra pessoa que esteja em um estado diferente do seu. O que isso pode nos levar? Os seres humanos são menos propensos a ajudar os membros do grupo externo em necessidade, se compararmos com um grupo com os mesmos membros do grupo interno. Uhum. As pessoas também são menos propensas a valorizar a vida dos membros do grupo externo, ao compararmos com as vidas dos membros do mesmo grupo. Logo, esses efeitos são indicativos de um viés de empatia do grupo interno, no qual as pessoas têm mais empatia com os membros do mesmo grupo, versus aí do grupo externo. Nesse sentido, eu quero utilizar esse artigo que você escreveu junto com a Camila Raposo Batista, nessa diferenciação e nessa abordagem que vocês destacam da valorização da empatia, aqui no caso aqui a empatia cognitiva, né? Para aqueles que não leram, gente, nós vamos deixar depois aqui na descrição o link do artigo para vocês darem uma olhadinha, recomendo fortemente. E aí eu já começo com essa provocação que também foi enviada
por um colega magistrado. A empatia, em sua concepção corrente, envolve, na maioria dos casos, um componente afetivo. De modo que ser empático com alguém significa também estabelecer uma relação emocional com essa pessoa. No entanto, esses sentimentos não comprometeriam a sua imparcialidade. Eu sei que você discute isso no artigo, mas eu quero saber aqui de você ouviu agora o que você pode esclarecer para a gente. Por gentileza, Magírio. Então, na pergunta, eu vi que você já fez todo um preparo, né? Assim, na pergunta, ela está partindo, a pergunta parte de uma concepção de empatia, a empatia afetiva. Né? Afetiva, perfeito, eu ia colocar isso. Isso. Vamos lá, o que é basicamente a empatia afetiva, né? A empatia afetiva, se a gente quiser resumir, ela trata de um contágio emocional. Né? Ela é associada à ideia de contágio emocional. Então, se eu estou com um amigo do meu lado, por exemplo, e ele começa a ficar triste contando uma história, eu também começo a ficar triste. Né? Eu sou contagiado emocionalmente por aquilo e aí se estabelece uma conexão empática. Né? Já a outra espécie de empatia, né, que é uma empatia mais cognitiva, etc., ela tem a ver com uma tomada de perspectiva. Né? Eu atuo mais racionalmente. Eu tento me colocar no lugar daquela pessoa, entender o que aquela pessoa sente, aí eu volto para o meu estado e falo, puxa, eu acho que eu entendi aquilo que aquela pessoa está passando, a situação pela qual ela está passando, né? Então eu posso ter essa outra forma de empatia até distante, sem a pessoa estar próxima de mim. Eu não preciso desse contágio emocional. Eu faço um exercício, uma reflexão mais abstrata. Né? Tomar essa perspectiva do outro. A gente relaciona muito isso na literatura com a teoria da mente, né? na empatia cognitiva, diferenciando da empatia, o que a gente pode chamar também de somática ou emocional, como você falou. E aí, essa pergunta, né, na verdade, o ponto então vamos lá, aqueles que acreditam que a empatia não deve ser exercida no ato de julgar, o fazem muito porque eles adotam uma perspectiva afetiva. E somente afetiva, né? Adotam principalmente a perspectiva afetiva. E essa perspectiva afetiva, ela de fato compromete a imparcialidade. Né? Essa é a grande crítica. Né? Você colocou, fez os slidezinhos ali, né? Do George. Isso. Que alguns autores chamam aquilo de viés da familiaridade. Grupo e outgroup. Né? Eu sinto esse viés da familiaridade me permite que eu sinta a empatia com pessoas muito parecidas comigo. Né? Com o meu grupo, no caso. Pelo grupo. E eu tenho dificuldade de sentir empatia pelo outro grupo. Então isso é muito ruim do ponto de vista judicial, né? Porque eu acabo sendo muito parcial no sentido de favoreço um grupo, mas não favoreço o outro. E aí existem várias pesquisas da psicologia trabalhando essa questão da empatia, né? Com grupo de jurados negros, né, e grupo de jurados brancos, no caso em que o réu é negro e no caso em que o réu é branco, trocando. Né? Como é que os jurados negros fazem a avaliação no julgamento? Fazem a avaliação do réu negro, branco e vice-versa. Né? E nesse caso, fica bastante claro que há um viés de familiaridade. Né? Existe um outro de neurociência que mostra, por exemplo, a mão de um negro, a mão do asiático, né? E aí, uma faca espetando, né? Como ele sente a simpatia somática. Né? Exato. E aquele que é asiático sente mais quando a faca vai na mão do cara asiático, e o negro quando vai para ele do branco, obviamente também, né? Então, aqueles que criticam a empatia o fazem nesse sentido, né? Justamente pelo problema da imparcialidade, né? Pela quebra da imparcialidade, já que eu acabo tendo uma conexão empática com um membro e isso acaba prejudicando a forma como eu deveria julgar. Aqueles que defendem o uso da empatia no processo de tomada de decisão judicial, né?
muitas vezes fazem no sentido de que eu só vou entender o aspecto humano da ação na medida em que eu exercitar essa empatia mais cognitiva, no sentido de me colocar no lugar daquela pessoa, né, sem me deixar levar pelas emoções. Esse talvez seja o grande desafio. Né? É possível se fazer isso? Quem é contra acha que não, né? Mas esse pessoal, o Thomas Kolbe, por exemplo, ele acha que dá para fazer isso. Né? De eu me colocar no lugar da outra pessoa, né, sem perder aquele distanciamento necessário, entender o problema dela de uma forma que eu não entenderia se eu não vestisse o calçado dela, né, que é a expressão que eles usam, né, e voltasse para a minha situação. Né? Então, assim... Inclusive, eu acho que é isso que vocês destacam no final da conclusão, que eu achei interessantíssimo. A capacidade de ter a imparcialidade, ela só acontece de fato quando o magistrado ali tem essa empatia cognitiva de projetar tanto de ambas as partes, né? Seja do rico avaliando o rico, ou do pobre avaliando o pobre, certo? Então, o ponto que eu considero, eu e a Camila, né, que a gente consideramos interessante é o seguinte: na primeira parte do artigo a gente se preocupou em não tomar partido, nem pela afetiva nem pela outra. Né? A gente falou, olha, vamos falar o que é os prós e contras. Né? Perfeito. O Noé Suchina, que é um grande amigo meu, que trabalhou assim, meio que assim, de uma forma, eu diria, pioneira, né? A questão de empatia judicial no Brasil, né? Ele é dessa galera da empatia afetiva. Vocês até compartilham lá sobre a opinião, né? Não deveria ter, porque isso é um perigo, né? O juiz lá, todo emocionado, querendo ajudar, né? Que o judiciário não deveria ser assim. Mas, de qualquer forma, o ponto que nós queríamos levantar é o seguinte: vamos ver qual que é o perfil do judiciário brasileiro, né? Quem são os juízes brasileiros, afinal de contas, né? Então a gente faz lá um levantamento, pega os dados que já existem, e a gente percebe o seguinte: olha, a maioria, né, dos juízes são homens, brancos, de tantos anos a tantos anos, né? Eu vi lá, em torno de 47 anos, homens brancos, eu acho que em torno de 85% brancos. Eu achei essa diferença absurda. Então, e aí você vê esse segmento, e aí você trabalha esse segmento com o viés da familiaridade, né? Ou seja, vai ter uma inclinação maior, né? Vai ter, né? Então, o que na verdade a gente propõe? Né? A gente propõe o seguinte: que deveria haver no judiciário uma abertura maior para grupos de pessoas diferentes, né? Para que a magistratura retratasse de uma forma mais democrática aquilo que é a sociedade brasileira. E nesse sentido, talvez, a empatia pudesse funcionar de uma forma não negativa nesse sentido do viés da familiaridade. Entende? Então, assim, a gente nem chegou tanto a falar assim, não, a empatia é boa ou é ruim. A gente está falando o seguinte: olha, se os juízes, né, a classe dos juízes fosse mais diversificada, né, talvez isso naturalmente, até por conta das características da empatia, ela poderia funcionar de uma forma melhor. Vocês trazem essa diferença mesmo de uma perspectiva mais heterogênea e homogênea, nessa comparação que vocês fazem, né? Mas o interessante é assim, né? Como é que a gente escapa da empatia, desse viés da familiaridade, né? Como é que a gente consegue ter mais empatia por quem não é parecido com a gente, né? É aquela coisa, fazer esse exercício, sair das bolhas, né? Mais diversidade, né? Conversar com pessoas diferentes, né? E etc. Inclusive, até está relacionado a essa última pergunta, né, para fecharmos aqui o nosso encontro. No mesmo artigo é estabelecida uma distinção entre empatia cognitiva e empatia afetiva, aderindo à versão da não afetiva. Né? No entanto, a pretensão de isolar uma empatia meramente cognitiva não estaria incorrendo no mesmo meio da teoria clássica que vê a possibilidade de um juiz sem emoção, ou seja, é possível ser um juiz com empatia cognitiva sem empatia afetiva seja acionada. Como é possível no processo de conhecimento para tomar decisão judicial separar o que se sabe daquilo que se sente, né? Isso eu acho que imagino que é um grande desafio, né? É um grande desafio, né? Não é inclusive, Nogiri, eu não li o livro completo, né? O Noise, o último lançado recentemente, né? Mas hoje eu estava escutando, até recomendo, um podcast que eu estava ouvindo, que chama Behavioral Groups, e eles entrevistaram
um dos coautores do livro, que é o Olivier Sibony, né? E ele disse que eles perguntaram para ele, fornece aí, compartilha uma dica de como a gente pode minimizar esses vieses e esse ruído nessa estruturação da decisão. E ele compartilhou uma estratégia que eles chamam, que é até do psicólogo Jonathan Baron, agora eu não lembro como é que é o nome dele. Mas tem um cara que chama Jonathan Baron, eu acho que é ele. Eles chamam de, que é Actively Open-Minded Thinking, que é você, a partir do momento que você já tem uma construção de um fato que você defende piamente na decisão que você vai tomar, você critica constantemente, né, fatos contrários à sua opinião. Eu achei isso interessantíssimo. Né? A partir do momento que você já se inclina e tem essa decisão automática, não, eu gostei disso, eu achei interessante isso, você tem que buscar essa posição ativa de informações, de fatos, que descomprovem aquilo que você está acreditando ou está defendendo. Né? Ele diz que esse exercício de constante movimento pode, não caso que inibir, né? Mas vai diminuir esses efeitos de você ter esse apego afetivo maior, no caso aqui empatia afetiva, no nosso caso que a gente está conversando, sobre um grupo, uma opinião, uma inclinação afetiva maior. Né? O problema disso, Matheus, é o viés da confirmação, né? A gente gosta de ir atrás da informação. Exatamente. Meio intuitivo até, né? Você ir atrás do outro lado, né? Exatamente, aí que tá. Mas aí você ter a consciência disso, né? Que, poxa, se eu estou buscando informações que confirmem a minha confirmação, como é que eu vou ter essa inclinação maior de buscar aquilo que descomprova? Porque até é contra-intuitivo. Como é que você vai defender algo sem você estar buscando aquilo que comprova o que você não acredita, enfim. Mas por isso que eu acho que esse tipo de exercício é interessante. Por exemplo, quando a gente orienta lá os trabalhos de mestrado na faculdade, por exemplo, né? Tem aquela coisa do pensamento de... a gente é treinado na faculdade de Direito a pensar como advogado, né? Defender uma tese, né? Por exemplo. Só que a pesquisa científica ela não pode ser igual a uma petição de advogado, né? E aí, muitas vezes, quando alguém quer defender muito o ponto de vista, ela vai lá e procura uma bibliografia favorável ao seu ponto de vista, né? E aí a gente lá fala, olha, não dá para você querer, pelo menos, tentar ser científico, né, ou acadêmico, sei lá, se não mostrar pelo menos o outro lado. Cadê quem pensa diferente de você? Né? Então, esse treinamento, né, que a gente procura dar, até no âmbito acadêmico. Né? Assim, construir um raciocínio crítico científico, né, em relação a isso. Né? Então, você precisa pelo menos mostrar os dois lados, né? E trazer os melhores argumentos do outro lado, até para você poder justificar o seu posicionamento. Né? Então, isso talvez de alguma forma ajude aí a minimizar os efeitos. Minimizar alguns vieses. Eu gosto de falar em minimizar porque às vezes a pessoa pensa, mas eu quero inibir, de fato, não, não é eliminar de fato, mas sim minimizar, né? E tá ligado com aquela questão do racional e emocional, que foi a pergunta anterior lá atrás. Né? Nogiri, agradeço muito o tempo investido aqui com a gente, muito obrigado por compartilhar e, olha, sinta-se à vontade, bem-vindo no próximo convite aqui debatendo com a gente, tá? Eu que agradeço, um abraço para todo mundo e obrigado pelo convite. Boa noite. Show. Bom descanso, tchau, Nogiri, tchau, gente. Um abraço para vocês.